gente sempre faz todo sábado. O que vocês acham dessa figurinha, dessa imagem aí da lição dessa semana passada? O que vocês entendem que essa figurinha está querendo dizer? Ali, é justamente isso. Eu olhei a imagem e achei parecido com um curativo do band-aid. É um curativo. Né? É isso? Nós precisamos de cura, né? Se coloca o band-aid para cicatrizar. Tanto que tem tem alguns feitos aí, fissuras nas placas, nas pedras, na lei de Deus. É como se a gente tivesse transgredido, se a gente transgrediu, a gente está doente, agora precisa dessa cura, né, espiritual. Eu pensei nisso. Exatamente. Ou seja, então essa imagem está dizendo exatamente isso que o Léo está falando. O pecador aqui, olha, ele quebrou várias vezes a lei de Deus. Tem essas rachaduras aqui, é por culpa do pecador. Ele quebrou várias vezes os mandamentos. Mas aí ele se prostra diante de Cristo, e aí Jesus perdoa ele, e Jesus vai agora corrigindo, vai perdoando os pecados. Onde ele quebrou, Jesus ajuda ele a se corrigir, a melhorar. Então essa ilustração que vem no início de cada semana não é à toa. É uma ilustração que ajuda a clarear nossa ideia sobre o conteúdo, né? Então vamos ver o verso aí. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Amém? Amém. Inclusive, eu acredito que foi esse verso que fez uma virada na vida de Lutero. Lutero, ele passou por muitos anos uma vida rigorosa para tentar ser perfeito. E aí ele tinha um monge, que era um padre que era acima dele, mostrou para ele esse verso e diz: olhe para Jesus, pare de ficar olhando só para você mesmo. Se você olhar mais para Jesus, você vai sentir mais paz no seu coração e vai encontrar a salvação que você tanto precisa. E foi a partir daí que Lutero começou a estudar e descobriu a justificação pela fé. Então, gente, sem dúvida o pecado é o maior obstáculo, aí no começo da lição do sábado, para o relacionamento próximo com Deus. O pecado é o maior obstáculo de todos. Ele não apenas nos separa do Senhor, como também engana, fere, corrói e por fim ele destrói a pessoa. A luta contra o pecado e contra o ego é a maior batalha da nossa vida, pois tem consequências enormes e eternas. Então, essa é uma realidade que todos nós conhecemos, né? Agora tem essa primeira frase aqui do segundo parágrafo, é bem perigosa. Ó. Alguns tratam o pecado como algo normal da vida. Vocês conhecem pessoas que consideram o pecado como uma coisa normal? Sim. Relativismo, né? Diz que o pecado não tem nada demais. Todo mundo já ouviu aqui gente dizer que o pecado é a invenção da igreja. Sim. Vocês já ouviram isso? Invenção de crente. Invenção de crente. Um dos mais estudados diz: não, isso foi a igreja católica que inventou isso há muitos anos para atormentar as pessoas. Não existe esse tipo de pecado. Eles dizem até, Davi, que é preconceito, sabe? Eu já ouvi pessoas dizer que o pecado também tudo para vocês é pecado. Assim como um preconceito, como se a gente tivesse um preconceito das pessoas por não aceitar a forma como elas agem. Porque eles agem que deve usar a liberdade do livre-arbítrio que Deus deu e aí dá o que der na telha, entendeu? E se você liberta, quem sou eu para dizer para você que você não deve fazer o que você não quer? Entendeu? Aí você já ouviu gente dizer. É um tema que eu tenho dificuldade de lidar. Não comigo mesmo, mas de falar das pessoas. Eu tenho muito, porque. Então, vamos chegar nessa parte de como falar disso para as pessoas. Minha igreja
casada. Pode ficar aí, meu Deus. Eu gosto que você fica aí. Não traumatizado. Vá. Eu dei estudo a uma mulher, inclusive você era pequeno, você ia comigo, lá em Panguaçu, em 2009. Ela era recém-casada e junta, né? E a gente deu o bloco de estudo, todo sábado a gente ia dar estudo a ela. E chegou um certo estudo, ali do meio para frente, que ela disse que gostava de pecar. Ela gostava de pecar. Aí, quando eu contei a mamãe disse, não vai mais dar estudo não, que não adianta. Porque essa pessoa já tomou Aí, o que aconteceu? Uns meses depois ela descobriu que estava grávida, né? Quando o bebê nasceu, todo roxo, e viveu 4 dias, acho que 4 dias depois faleceu. Ela sofreu muito, entendeu? Outra pessoa foi aqui, bem pertinho dessa rua, nessa rua aqui do JK, né? Era uma pessoa bem ligada a gente, era cabeleireira, a gente fazia o cabelo com ela e tal. E a gente falava do evangelho para ela, não lembro se a gente chegou a dar estudo. Mas aí também ela, quando a gente falava da Bíblia, mamãe e eu íamos juntas, cortar o cabelo lá, ela dizia que gostava do pecado. Ela é muito parecida com a outra. Eu gosto do pecado. Sofreu muito com a mãe dela teve câncer na cabeça, né? E vem sofrendo, sempre sofrendo, enquanto essa pessoa cada vez mais decadente, assim, cada vez mais. Aconteceu também, em Caleb. Nunca esqueci. Lá em Lages, faz muito tempo, estava no estudo. Foi 2010, já desde 2010. Aí ela disse que não sabia do sábado, só que não queria, porque gostava de fazer as coisas que fazia no sábado. Então não pode falar que gostava de pecar, né? Porque ela já conhecia esse sábado, ela já sabia. Estava transgredindo. Muito interessante que se foi, né? Que é uma gosta de pecar. É princípio da natureza humana, né? Da natureza humana. O pecado traz prazer. Por isso que a pessoa falou, eu gosto de pecar. Porque aquilo traz prazer, né? Traz prazer. Estou dizendo que choca a gente a pessoa dizer, né? Porque às vezes a gente encontra pessoas como esse senhor e outras pessoas que estão afundadas no pecado, mas elas sofrem com isso. Elas dizem, eu gostaria de mudar, eu quero, mas não tenho força, né? Ore por mim e tal. A gente encontra pessoas prostitutas, homossexuais, que dizem, eu faço isso, mas eu sei que é errado, eu não tenho força para mudar, mas eu gostaria de mudar. Eu sei que não está certo, eu sei que Deus não gosta disso, né? Eu encontro pessoas assim, que estão no pecado, mas que admitem que, se pudessem, mudaria, que isso aqui não tem força. É diferente da pessoa que eu gosto de pecar. Quer dizer, ela não demonstra disposição para a mudança, né? É nos Salmos que Davi diz que a mãe trouxe a mãe de pecado. E acho que Jó também. Em pecado nasci, em pecado me concedeu minha mãe. Então, gente, Nossa, essa semana nós estudamos Salmo justamente 51. sobre isso, a Salmo natureza 51. humana que faz o ser humano gostar de pecar. Se a gente olha assim para esses casos que a gente falou, a gente pensa, vixe, que coisa estranha, que coisa. Mas nós também gostamos, mas a gente não fala. Todos nós somos do mesmo jeito. Nós não podemos nos achar mais santos do que esses pessoas, porque nós também gostamos. Porque o pecado escancarar, né? Dizer. E a gente, todo mundo tem seus pecados, mas a gente tenta não ficar pecando. A gente tem que ter cuidado para não se achar melhor do que eles, não achar que porque nós estamos na igreja, que nós conhecemos tudo, que nós agora estamos com a vida ganha, né? Claro que a nossa salvação foi Jesus conquistou lá na cruz com muito sangue, com muita dor, e nós temos que honrar isso a cada dia, né? E não confiar em nós mesmos. E o pecado ainda sedutor, né? O pecado ele foi feito para ser gostoso, para ser atrativo. Certo? E aí a gente tem que ter cuidado com as janelas da alma, né? Sobretudo os nossos ouvidos, olhos e boca. Então vamos, exatamente isso que o Leandro está falando, nós vamos ver agora um personagem que ele caiu na tentação, toda vez que a tentação aparecia ele caía. Ele nunca teve força para resistir uma tentação. Um dos personagens mais fracos da Bíblia, que ele tem um vulgo de ser o mais forte, mas na verdade foi o mais fraco. Vamos ver? Estava do cabelão? O da cabeça só tamanho de feijão. Voltando no cabelão e a cabeça do tamanho de feijão. Parece que tem que pensar, né? Parece que foi. Sansão.
Juízes 14. Tudo que Deus dizia, não faça, ele ia lá e fazia. Tem assim. Juízes 14. Ele foi juiz de Israel. Foi. Ele parece que foi. Teve um período que ele estava ainda raciocinando direito e foi juiz, mas na maior parte do tempo, não vamos ver isso tudo não, mas vamos. Irmão, enquanto vocês procuram, eu abri agora aqui a imagem. A família Bicleiton veio lá da Cauã, cada um na sua bicicleta, 8 quilômetros aqui para de bicicleta. Ele tinha me mandado as fotos, eu não tinha visto. Eles já deviam até a casamento deles, aliás, eles se trocaram e vieram a pé. 8 quilômetros. Eu acabei de puxar aqui quanto dá da Cauã, da beira da pista até o hospital, sendo que eles vão lá no final da Cauã. 8 quilômetros de bicicleta, cada um na sua bicicleta para não perder a escola sabatina. Aí a gente vai ver moto, aí vai ser pra gente. Olha aí. Pra gente, porque a gente mora tão perto. Por causa de Deus. A gente já É sim. Então, a gente sempre mostra a gente sempre mostra testemunhos lá do outro lado do Brasil, do outro lado do mundo. É pessoas sim. que vão. Eu coloco esse vídeo da escola sabatina, eu desmontei esse vídeo aí colocando uma pessoa indo na escola sabatina passando por umas poças d'água, passando por por um trecho ali de ruim. Mas tá aí, ó, por exemplo, do irmão aqui na igreja, ele deixa a gente sem desculpas. Ó, vamos entender por que qual é a razão da vida de Sansão ter sido totalmente desmantelada. Vamos lá. Entender primeiro uma coisa. Sansão, todo mundo vê, todo mundo conhece ele visualmente como um homem com um cabelo muito grande, mas você sabe por que ele tem aquele cabelo grande? Ele era nazireu. Ele era nazireu. Nazireu era um tipo de pessoas que faziam um voto de serem consagrados a Deus e de nunca cortarem o cabelo, de nunca chegarem perto de vinho e de ficarem ali se relacionando apenas com mulheres. Do povo de Deus. Pagar promessa. Só que nesse caso era um voto que era permitido por Deus, era um voto que Deus incentivava. Então, quais eram os votos de Sansão? Não cortar o cabelo, não chegar perto de nada que viesse da uva, nem do vinho, nem de suco de uva, nem nada. Também não era para ele se relacionar com mulheres que não fossem o povo de Deus, e também não era para ele tocar em nenhum cadáver. Nenhum cadáver era para chegar perto, nada que estivesse ali apodrecendo era para ele chegar perto. Então ele tinha que ser uma pessoa pura, santa. Agora nós vamos ver se Sansão realmente obedeceu isso tudo aí. Vamos lá. Vamos ver aqui as preservadas de Sansão. Ó, capítulo Juízes 14. Vamos aí, Sansão 14. Juízes 14, verso 1. Ó, 1 e 2. Sansão foi a Timna, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse a seu pai e sua mãe: vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser minha esposa. Olha aí, já quebrou um voto. Já queria uma mulher estrangeira, uma mulher que não era do povo de Deus. Pior, além de ser estrangeira, era do povo que estava escravizando Israel. Olha, ele quis a mulher dos inimigos. Já quebrou o primeiro voto. E quem conhece a história toda sabe que isso aí causou uma desgraça grande para a vida dele. E para o povo de Deus, Para o povo de Deus. Aí o pai e a mãe dele foram conscientizar ele, ó, verso 3. Será que não há mulher entre as filhas dos seus parentes ou entre todo o nosso povo para que você tivesse de procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Pois é, tanta mulher aqui, pura, Né? meu Deus. Você só quer Obediente. a grama do vizinho. Mas Sansão insistiu: busquem essa mulher para mim, porque é só dela que eu me agrado. Eu só quero ela, só quero ela. Pelo amor de Deus. Botou uma viseira aqui assim, ó. Uma Foi, eu questão. só quero ela, só quero Só ela. tem aquela, não presta mais ninguém. Aí, pois é, quebrou o primeiro voto. Agora vamos ver ele quebrando o próximo. Olha aí o verso 5. Sansão foi com seu pai e sua mãe a Timna. Convenceu eles a ir, né? Eles não queriam ir, mas foram a contragosto. Quando chegaram às vinhas de Timna, ó, vocês vão ver que ele vai quebrar 2 votos de uma vez só. Quando chegaram às vinhas de Timna, que é vinhas? Plantação de quê? E ovo. Uva, exatamente. Não era para chegar perto de uma vinha, nem, né?
eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Eu acho que aí já era Deus dizendo assim, não vá não. Eu acho que assim como Deus botou aquele anjo no caminho de a gente viu aqui Eu não recentemente, tinha parado para pensar né? nisso, mas Quando Balaão foi para amaldiçoar o povo de Deus, pensando no dinheiro, Deus mandou um anjo com a espada desembainhada, ficou no caminho para Balaão se tocar e não ir adiante. E quem sabe esse leão aí, Deus colocou para Sansão se tocar, mas rapaz, É para Sansão não seguir a. era para ele não ir atrás dessa mulher. Como um aviso, ó, Sansão, volta, né? Volte. Não é para você seguir nesse caminho. Mas aí o verso 6 diz: então o Espírito do Senhor se apossou, de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão como quem rasga o cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai nem a sua mãe o que havia feito. Ele estava vindo com o pai e a mãe, talvez deixou eles em algum canto, e quando encontrou esse leão, estava longe do pai e não contou o que aconteceu. Segundo mamãe, ele foi fazer um servicinho ali atrás da moita. Apareceu, né? Na frente que eu vou, depois eu corro e pego você. Deve ter sido uma coisa assim, porque nesse momento ele não estava junto do pai da mãe. A pessoa, você matar um leão em segredo. Você matar um leão em segredo. Por que ele matou em segredo? Porque ele estava perto das vinhas. E não era para chegar perto da vinha. Olha aí. Pode ser que ele tenha assim. Por dois motivos. Tanto estava chegando perto das vezes, como tinha né? O pai e a mãe não desistiram da viagem de ir com ele, né? Sim. Aí, ó, o verso 8. Depois de alguns dias, voltou para casar com ela, com a mulher lá. E afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que nele havia um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Olha aí. Quando chegou onde estava seu pai e sua mãe, deu-lhes um pouco do mel e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. Por que ele não contou? Porque não podia o nazireu tocar em cadáver. Então ele tinha matado o leão e agora depois que o leão estava podre, ele voltou lá para pegar o mel que estava dentro do corpo do leão. E teve também a queixada, né? Vai ler também da queixada. Davi, Felipe se surpreendeu que o mel estava dentro do corpo do leão. Era. Na ossada do leão. do comedor sai comida. Ali é interessante. Ao omitir de onde ele tirou o mel, ele fez o pai e a mãe dele pecarem sem saber. Olha o exemplo desse homem. Ele era um exemplo. Era um mau exemplo de tudo. Então, além dele ter vindo também a mãe e o pai pecar sem saber. O pai e a mãe comeu sem saber. Entendeu? Ele fez as duas coisas ao mesmo tempo. Aí não basta nascer, não basta nascer. Tá vendo? Os comentários de Felipe são melhores. O Palhaço. nosso pecado Só são um palhaço. Interessante o que a irmã disse, né? Que o nosso pecado ele pode ter uma transferência, né? Uma certa. A gente pode acabar atingindo o outro pelo fato de ter pecado. Né? Claro que o pecado ele é individual, mas é muito interessante o que a irmã Pode disse. prejudicar outras pessoas. Já que não podia, né? Eles pecaram de alguma filha, ele falou nada. Pois é. Agora, Davi, essa charada aí eu achei bem interessante. Do comedor sai. Não, eu sei. Do comedor sai comida, né? Acertar a chave, ele não sabe o que aconteceu. Sai comida. Ele provavelmente as abelhas fez o seu lá dentro do cadáver, né? Já estava seco, né? Ele Também. já estava seco, aí só não viu mais. Não é no cadáver fresco, não, é no seco. Está só. Os ossos já. Aí, ó. Mas a lei do Nazireado dizia que ele não podia tocar em nenhum cadáver. Por causa do Além de osso. tocar no cadáver do leão, agora olha o capítulo 15. Ele tocou de novo. Olha aí. Os filisteus vieram prender Sansão, amarraram ele de todo jeito, porque ele era muito forte, com 2 cordas novas. 15 e 14. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus foram. 15 e 14. Os filisteus foram gritando ao encontro dele. Mas o Espírito do Senhor. Não, ele já está no 15, 14, já deu um pulo. O Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão. Eu gosto que a Bíblia faz questão de dizer isso aí, para mostrar que a força não era dele. Não é porque Sansão era marombeiro, que ele fazia crossfit, não. Era porque a força que tinha era a força do Senhor. Marombeiro. O Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados,
e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Dourou as cordas. Achou uma queixada de jumento ainda fresca. Agora essa aí estava fresca. Pegou na mão e com ela matou 1000 homens. Pegou de novo. Veja, a gente sempre lê a história de Sansão se admirando assim, parabéns Sansão, você está só arrasando. Essas histórias de matar os filisteus desse jeito são atos feitos espetaculares, mas também são pecados dele, porque em tudo que ele fazia, ele não podia fazer sem quebrar um voto, não podia fazer sem estar pecando. Mas é interessante que ele estava pecando, mas mesmo assim o Senhor estava com ele. Deus se valeu, Deus ele não é limitado pelos nossos pecados. Ele, mesmo através de nossas falhas, Deus sempre, o propósito dele sempre se cumpre. Então, o propósito de Deus era que Sansão destruísse os filisteus. Então, mesmo com Sansão errando várias vezes, como nesses casos, Deus se valia da situação para que Sansão fizesse a missão dele. A missão dele E era... interessante que após esse momento aí, Sansão estava muito cansado e ele sentiu sede, claro. O cara matou 1000 homens, só com a queixada, matou 1000 caras, 1000 homens. E aí ele ficou com sede. Aí ele disse: Senhor, o Senhor vai me abandonar aqui, vai deixar eu morrer de sede. E Deus faz brotar água diante dele do chão para que ele beba. Ixi, o amor de Deus. Foi. Deus dando misericórdia. Que era para ele se tocar. Eu vou parar de quebrar meus votos, né? Que Deus está me dando tanta Mas chance. Sansão não parou por aí. Ainda tinha o principal voto nazireu, que é o cabelo. Ainda tinha mais. Então ele se casou com aquela mulher, Filisteia. Aí a mulher passou para outro, ele pegou um estranhamento aqui, depois você vê a história. Aí o capítulo 16, depois daquela mulher, o verso 1. Sansão foi a Gaza, que é a capital dos filisteus, viu ali uma prostituta e teve relações com ela. Aí, um palhaço mesmo. Ele não queria ninguém do povo de Deus, não tinha graça, só queria gente se fosse filisteu. Aí no verso 4, depois disso Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soré, a qual se chamava Dalila. Aí sim foi se afundou. Agora Foi o filho dele, né? E aí, gente, de Dalila para frente foi só desgraça. Olha aí. Vai para frente, só para trás. Dalila, capítulo 16, verso 19. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela e, tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe 7 tranças da cabeça e assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido sua força. Aí Deus não, agora quebrou todos os votos, agora tirei. Agora a pergunta da lição é: qual é a razão da vida de Sansão ter sido assim? Esse não está na lição mesmo. Qual é a razão da vida de Sansão ter sido totalmente desmantelada? Vê se desobediência. Porque ele não resistia a nenhuma tentação. Porque ele confiava assim. Era muito bem falado. Ele confiava em si mesmo. Eu acho que ele achava que o poder era dele. Ele procurava fazer a própria vontade dele, o próprio gosto dele. Era. Isso que a gente vê aí, a quebra. Vou fazer isso, põe a cabeça comigo. Se eu gosto disso, então eu quero saber disso. Porque você que também já está sendo interessante. O que você diria a alguém que diz assim: não é pecado se te faz bem? É, só um pouquinho, faz mal não. Faz com Deus, quiser dessa vez. Se é algo que me faz bem, se eu me sinto bem fazendo isso, se eu fico em paz fazendo isso, se eu gosto, se isso me dá paixão por fazer isso, por que isso seria errado? Errado não seria uma coisa que me prejudicasse? Se é algo que eu gosto de fazer, se eu me divido, se eu acho bom, por que é pecado? Mas não é do seu horário. Não é do seu horário, mas é do horário. E as consequências podem ser amargas, dolorosas e até o fim da vida. Não adianta você se satisfazer se você não está se satisfazendo com Deus. Não está agradando a Ele. É por isso que Deus escreveu a sua lei, né? Para nos mostrar a sua vontade, o seu caráter. Porque aí é que nós vivemos a lei de Deus, estamos pecando. Exatamente. Mas a tendência é pecar. É fácil fazer o que é errado e é difícil fazer o que é certo. Quem tem um esforço maior para fazer o que é certo. Na minha opinião, o pecado é mal comigo. A gente não gosta de doce, né? O doce faz o quê? Não. Mal. Ninguém diga o pecado. Mas o que? Eu fiz, a gente gosta. Mas se a gente sabe que faz mal, não come. O bem E que eu
por que o que é bom não presta e o que não presta é bom. Pronto, eu vou colocar aqui um bolo de chocolate. Ela via que era bom, só que não é bom para a saúde. Alface, ela dizia que não gostava de alface, que não presta alface, mas que é bom para a saúde. Olha aí. Aí, quando ela falava isso, eu achava muito interessante. Se trouxer para a vida espiritual, né, é do mesmo jeito. Sobretudo porque ele é adaptivo, né? Não foi assim que Eva viu lá aquele fruto. Eu acho que aquele fruto era. A gente vê o fruto como uma maçã, né? Eu acho que a maçã é tanto que a Apple pegou o símbolo da maçã, né? Porque realmente a maçã é um fruto muito atrativo, né? Bonito, né? Mas. Tanto é que quando ele pega assim, desenha uma fruta, ninguém desenha um abacaxi, todo mundo desenha logo uma maçã. Aí, gente, a lição diz uma coisa que o Deus falou, que Teresa falou que é interessante. Tem coisas que não são erradas em si, como doce. Comer um doce seria ali Nada a ver, o pecado é igual a Pois é. Você tem diabetes, é doce. Mas o pecado é não comer o pecado. Tem muitas coisas que Deus deixou que não fazem, que são inofensivas, são boas. Mas que o pecado dá um jeito de torcer aquilo ali. E às vezes tem coisas que você perde tanto tempo naquilo que aquilo se torna prejudicial. Aqueles são falados do trabalho. Você comer uma banda e rapadura já é diferente. Um pedaço de rapadura ok, mas você comer uma rapadura Mas inteira. quem tem diabetes é assim, quanto mais não pode comer doce aí, não quer. Mas isso é o problema. Quando a gente não tem consideração que a gente tem lá em casa. Pois é. Aqui eu tenho um exemplo muito interessante. É o seguinte: Deus não pediu que ele de Sansão procurasse uma esposa no meio do povo dele, ele foi procurar lá fora, né? Foi uma prostituta, foi procurar ele aqui. Então não era errado ele pegar a esposa do seu povo, né? Do seu povo, né? Ou seja, vamos praticar o sexo, né? Não é errado, porque Deus só provou isso, né? Então, o errado está na obediência a Deus, nas orientações, não seguir as orientações de Deus. Exatamente. O errado é isso aí, né? Não é pecado você e sua esposa fazer sexo todo dia, vamos dizer assim, né? Mas o errado é fora do casamento, né? Foi o que ele fez. Buscou outra mulher e outro. Se ele tivesse escolhido uma esposa do povo de Deus e ficasse com ela até o fim da vida, ok. Mas. É pecado. Mas com certeza teria uma pessoa, uma mulher bonita, atrativa, do povo de Deus. Sim. Que iria fora. Mas é o que o irmão disse. Eles confiavam muito, se achava. A gente não diz isso, né? Hoje se acha. Pois é. A arrogância, a prepotência. Então aquela lição diz assim, tem coisas que não são erradas, mas que ocupam tanto tempo que não sobra espaço para Deus. Por exemplo, trabalho. Trabalho é errado? Não é errado, é necessário. Mas as pessoas que dedicam muito tempo ao trabalho, não têm tempo para ajudar pelo de manhã, não dedicam tempo à família, isso se torna pecado. Redes sociais. Redes sociais É necessário. Mas se ocupar tempo demais no seu dia a dia, o que você faz lá também e outra coisa. Eu acho que hoje também é muito mais mais na comunidade. redes sociais. Compras, Aqui diz compras. E outra coisa, Deus Isso é necessário. Mas se a pessoa se torna consumista e querer isso. tudo que está lá você querer comprar, É porque quebra do 10º mandamento, assim, literalmente. Outra coisa, esportes. praticar o esporte Agora, tu não pode ocupar o tempo que você teria para o estudo da palavra, para o lição, para conhecer a Deus. Por exemplo, hoje tem um jogo muito importante, mas como nós somos adventistas, tem irmãos que ficam à tarde do sábado comentando sobre o jogo. E tem jogo agora já? não, ele está falando, e agora a Copa? Vai ter. Depois da Copa. Não, você tem um jogo hoje também, no Só sábado. um exemplo, né? Mas tem pessoas que não conseguem aproveitar o sábado direito pensando que eles estão perdendo. Eles acham que estão perdendo. Então, quando é algo que compete com Deus, se torna um ídolo. Se torna a quebra do segundo e do primeiro mandamentos. E mesmo no meio da semana,
semana, por exemplo, Felipe corre. Se fosse o caso de Felipe deixar de fazer a meditação dele, a leitura da Bíblia, as suas orações, para ele correr, estaria colocando o esporte como um ídolo, né? Ele é uma pessoa. É por isso que quando a gente estuda os 10 mandamentos, toda vez que a gente estuda o segundo, aí os irmãos dizem, mas eu tenho uma família minha que ainda adora imagem de escultura, que ainda adora os ídolos. Esses ídolos de imagem de escultura é porque era um tempo da vida o único ídolo que tinha. Mas outros ídolos são muito mais perigosos do que um santo. É esses ídolos que eu estou dizendo aqui. Coisas que competem com Deus. Agora, gente. Revolva o tempo que nós teríamos para ele, né? Exatamente. Na segunda, nós temos aqui tem 5 orientações diretas da Bíblia para a gente usar como remédio contra o pecado. A primeira está em 1 Coríntios 10, 12. Quem diz que você cuida está em pé, olhem que não cai. Eu achei isso aqui forte, viu? Eu achei, porque a gente tem uma tendência de ficar. Eu acho que num momento aqui você tem falado algo do sentido aqui, que é esse cuidado, para a gente não ficar apontando para os irmãos, né? Porque a gente tem que se cuidar. Você falou, acho que foi num momento aí. Quando eu li isso aqui, eu associei com você tinha dito. Porque a gente tem uma tendência, né? Então, achar santinho, primeiro, exatamente. Meu décimo se adiantou e meu vamos ler de novo. Não, tá certo. 10, 12. Já vamos voltar para o comentário do décimo, isso é coisa interessante. Capítulo 10, verso 12, diz assim. Deixa eu ler na versão da Bíblia mesmo, porque essa tradução é uma versão mais NVI. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja e não caia. Na lição diz, cuide-se para que não caia. Na minha Bíblia diz, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Olha aí, veja o que o texto está dizendo, aquele que está em pé, aquele que pensa estar em pé. Não, eu estou forte, pode cair todo mundo ao meu redor, que eu estou forte, eu não vou cair nunca. Nunca pessoa. Já caiu. Já caiu pela boca, né? Então, você não acha que você tem como eu já disse várias vezes, tem um irmão que dizia, hoje eu estou muito espiritual. Eu lembro o nome da pessoa, hoje eu estou consagrado. Hoje eu estou inspirado, hoje eu estou na glória. Os irmãos diziam. Ele chega de lá para casa dizer isso. Não era aqui não, ele não é daqui não. Ele ia lá em casa dizer o quanto eu estava espiritual, ele estava pipocando naquele. Quem conhece aqui é só Ariadne e Maria José que conhece esse irmão. Essa pessoa. Quem? Não pode falar. Então, existe uma chance da gente achar que a gente não vai cair, a gente chegar numa situação que a gente pensa desse jeito. Eu acho que não seria uma chance, não. Rapaz, se Cristo foi tentado, imagine eu. Existe a chance de qualquer pessoa cair, Sim. por mais consagrado que seja. Olha, os pastores adventistas, de vez em quando Pois é. Porque a gente pega todo mundo. por causa de mulher, por causa de querer ter as coisas, Pois é. não querer viver só para salário de Porque primeiro o pastor. pecado, gente, vem para todos. Primeiro vem para todos. Que seja pastor, que seja. Por isso nós devemos apegar Eu pessoas. fico olhando assim, se um pastor que toda vez está ali naqueles concílios com os outros pastores, com os líderes, direto ali naquelas reuniões com os melhores pastores do mundo pregando para eles, eles podem cair, de vez em quando a gente fica sabendo que um caiu, coitado. Imagina eu, pobre, né? Todos somos seres humanos. Cuidado muito grande quando for falar para outra pessoa e não achar que a pessoa está salva. Não. A pessoa que está Por exemplo. já tem logo assim, Agora de manhã nós tivemos aqui uma experiência, uma prova, para testar isso que a gente está dizendo aqui agora. Pronto, já estava aí, naquela situação. A gente não deve se achar porque nós estamos aqui bem vestidos, né? Todos aqui, né? Como eu diria, normais, a gente achar melhor do que ele. E muitos de nós aqui já estiveram na mesma situação. Eu já estive. Se não é
da mesma forma, mas é de um outro Tão jeito. afundado quanto ele. Mas é verdade. Todos nós já estivemos na mesma situação, a graça que Cristo fez que a gente estivesse aqui desse Amém. Amém. Segunda orientação. Agora eu pergunto, Mateus assim, eu fico observando aqui. A igreja sempre acorda, como eu já vi em outros espaços também, né? Alguém chegar assim, estar dele e permanecer. Mas ele foi embora porque ele decidiu ir embora, ou porque eu vi que ele já estava um pouco assim com uma Porque porque quando você está bêbado, ele se alterou, irmã Tá, ele estava alterado. Francisca, ele se alterou. Eu fico olhando atrás, se eu fosse lá, ia ficar pior, né? Sim. Aí eu vou lá e ficar pior, só. Deus que ele estava começando a se estranhar ali. passou a noite na sala de manhã. Eu não sei o que o Roberto falou, que ele só não depois, a mulher disse o tempo. Disse que ele fosse pra cá, ele tá sabe? Eu disse primeiro que ele fosse sentar na cara de vocês. Eu estou vendo você não. Não é nada contra Edson, né? Ele disse para mim que queria estudo, entendeu? Depois a gente vai lá. Mas a gente sabe que é alguém A que. gente já deu o pastor que de não, Almeida. Ele quase fala que gostou de Almeida. eu sei. Foi. Mas ali mesmo, A sabe? insistência dele é maior. Ali, a gente saber que a graça de Deus alcança isso aí. Então eu acho que a gente tem que orar, pedir por ele, né? Mesmo caso de Jair também às vezes chega na mesma situação. Todos você lembra daqueles sermões que eu já fazia aqui? Que Não, ele ficava- João, Aí ele ficava querendo conversar comigo durante o sermão. Então a questão é essa. Conversar não, gritando e brigando. Sem concordar. Vai pra cima, então, chefe, não, eu vi ele. Aí ele veio, quer conversar comigo, eu não quero conversar com ele, tá bem? Aí fui andando e ele atrás. Eu acho também que esse exemplo assim realmente é, né? Da gente nunca querer estar acima, porque Jesus já disse isso quando ele nos apóstolos, né? Ele disse: aquele que quiser ser o primeiro, seja servo, né? Sim, Não fazer acepção de pessoas. isso. Ó, segunda orientação aqui da lição é, para a gente melhorar nosso relacionamento com Deus e lutar contra o pecado, é Mateus 6,2 que diz assim: quando pois você der esmola para alguém, não fique tocando trombeta. Não fique tocando trombeta nas sinagogas, nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Não é uma expressão, não. Rodrigo Silva disse que foi provado, está escrito aqui, esses fariseus, eles tinham um servo, que quando eles decidiam, sabe aquele ceguinho que fica com lá, hoje eu vou dar esmola a ele. Então ele dava tinha um servo dele que ia na frente tocando trombeta para chamar a atenção das pessoas, para todo mundo ver quando ele desse a esmola. Era muito mais. Quando a gente não é só uma expressão, não, porque era real. Hoje em dia tem um exemplo disso. Tem muitas pessoas que fazem vídeos de semáforos, dando dinheiro às pessoas. Esse aqui, se você for vender, dá uma quanto? Dá para X valor. Então pega e compra para casa. Eu vejo que isso Filme, Mas aqui esse sentido, ele é figurativo, claro, todo mundo aqui sabe, né? Mas tem pessoas que gostam de dar e mostrar para os outros É isso que ele está dizendo. Então a gente não pode. Que grave. Quando a pessoa faz isso, eu logo no entendimento que a pessoa não deu porque aquela pessoa estava precisando, deu para que as pessoas achassem que ele estava dando. Para ganhar elogios, igual você está dizendo, A sabe? motivação é errada, exatamente. Por isso que diz, dá com uma que, eu não sei se é aí, dá com uma mão que a outra não veja, aí. Quando fizer 10 esmolas. Eu acho relacionado à esmola. Também, o que você faz? A sua profissão, qual é a sua profissão? O que é que você faz? Não fique dizendo para os outros que você faz o melhor. Você está entendendo? Não fique dizendo para os outros. Deixe os outros, né? Ver. Deixe os outros ver Aqui é outra. né? Que provérbio diz, né? Eu não esqueço do contexto, né? Diz que a gente não podemos se vangloriar. tem que nos elogiar, tem que nos engrandecer. Então, esse texto também serve para isso. Porque eles querem ser honrados, mas toda honra e glória se deve Deixa dar a Deus. Porque se alguém entregou para eles, foi uma missão divina, né? A gente tem que saber que isso é divino de Eu Deus. lembro uma situação. Em dia a dia mesmo, eu
procurei um profissional que trabalhava com pinturas. Aí perguntei o serviço dele, aí ele disse, no momento ele falou assim, procurei na cidade quem faz um serviço melhor do que o meu. Pronto, ali eu já matei a conversa ali, pronto, já não procurei mais ele. Agora, nisso que vocês estão falando, tem uma linha tênue. Qual é a Não linha é? tênue? É uma coisa que é quase, você pode ligar do lado do outro, ó. Pode escorregar. Escorregar do lado do outro. Como é que eu posso me sentir seguro do que eu faço e não me achar? Porque eu posso realmente ser bom no que eu faço, melhor do que todo mundo. E qual é o limite de eu ter certeza disso para mim mesmo e eu não me tornar arrogante? Não precisa falar. É isso que Cláudio disse. Deixa os outros reconhecerem o seu valor. Não fique alegando o que você faz. Tem gente que fica contando vantagem em qualquer lugar. Não faça isso. E outra coisa, e é natural os elogios entre os humanos. Eu acho que quando a gente elogia, é para encorajar, eu vejo assim, para motivar, né? Não elogio o que alguém faz, mas a gente também tem que não esquecer de que a gente não pode apenas atribuir a honra àquela pessoa, porque Deus é que providencia, Deus é que dá, Deus é que fornece. Aí, gente, agora voltando aqui nas orientações, Mateus 5, verso 28 e 29. Em Mateus 5, Jesus faz uma análise dos 10 mandamentos, mostrando para as pessoas daquela época e para nós o seguinte: até então as pessoas que guardavam os mandamentos achavam o seguinte: como eu nunca matei, nunca cometi adultério, nunca roubei, então eu estou salvo, eu estou ok, eu nunca quebrei aqueles mandamentos literalmente. Se fosse assim seria bom demais. Eu acho que isso aqui vai dificultar mais ainda. Aí Jesus ele dá um zoom assim, mostra, o mandamento não é só isso que Não é falar. só isso não, vai dificultar mais ainda. Jesus amplia, porque agora Jesus não facilita, ele agora vai. Vamos ler o verso 27. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Aí uma pessoa que é solteira, uma pessoa que é viúva, uma pessoa que não tem ninguém, diz, isso mandamento é muito fácil obedecer, como é que eu vou adulterar sem ter ninguém? Se eu não tenho, né? Aí o verso 28. Eu, porém, lhes digo: todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. O zoom aí foi grande. Agora você acaba de Isso não foi microscópio. Abriu aí, viu? E vice-versa, né? Interessante. O olhar não é pecado. O texto está dizendo Com olhar intenção impura. Se você no seu coração está desejando, pecado é isso. Imaginando estar com a pessoa. Você pode olhar. Olhar, elogiar. Essa mulher bonita. Ela Quando um desejo começa você desejar, você imagina assim, eu quero essa pessoa. Aí a intenção impura aí Mas vamos ter cuidado com isso aí. Vamos lá. Mas a intenção do coração vem pela janela da alma. Então é melhor eu nem tentar. Exatamente. É melhor desviar. Charles Spurgeon dizia o seguinte: Eu mesmo que eu olhar não seja pecado. Calma. Mas aí eu não vou ser tentado. Calma. Charles É brincar até e olhar. Você vê uma comida, né? Você tem que tomar uma visão. Exatamente. Então, Charles Spurgeon dizia o seguinte: olha, o primeiro olhar não tem como evitar, mas o segundo você pode. Sim. Mas eu digo a vocês que dá até para evitar o primeiro. Se você for realmente puro, se você realmente tiver na sua mente que você não deve fazer aquilo, você vai tentar ao máximo evitar o primeiro. Certo? E tem outro pensador que escreveu que você não pode evitar que um passarinho voe sobre a sua cabeça, mas você pode evitar que ele faça um ninho em cima dela. Se você deixar um passinho fazer um ninho também. Porque é a metáfora dos pensamentos. Um pensamento que passa é uma coisa e outra você fica alimentando. Diz assim: você não tem como evitar o primeiro, mas o segundo você pode. É o mesmo sentido. E Jesus ele é mais contundente ainda, ao verso 29. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do
e teu corpo inteiro lançado no inferno. Jesus é cirúrgico. E o verso 30, ele é mais sutil ainda. Porque esse aqui nós sabemos o que quer dizer, esse verso 30. E se sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Todos os pecados da carne, que vocês podem imaginar aí, estão incluídos no mandamento não adulterarás. Tanto olhar como fazer alguma coisa, tanto com outra pessoa como sozinho, tudo isso entra nesse mandamento. Então, inclusive, tem um livro de Ellen White, que não foi exatamente ela que escreveu, mas é uma compilação de cartas que ela mandava para as pessoas que era conduta sexual, né? Que tinha conduta sexual no livro. Os detentores do patrimônio literário de Ellen White compilaram, juntaram todas as cartas que ela escreveu de admoestações pessoais para líderes da igreja e para irmãos sobre a conduta sexual, porque Deus revelava a ela. Por que aquela igreja não estava prosperando? Porque o ancião estava fazendo coisas no secreto que ninguém sabia. Então, quando não tinha como ninguém descobrir, Deus revelava a ela via a cena. Aí ela escrevia para aquela pessoa. Porque tem muitas igrejas que parecem que estão estagnadas. Às vezes, os irmãos podem morrer de dar estudo, mas parece que a igreja não avança. Tem coisas ali escondidas que precisam ser corrigidas. Como o pecado de Acã. Como o pecado de Acã, exatamente. Tem mais duas orientações. Aqui dá para falar muita coisa. E aí o nome do livro é Conduta Sexual. Ei, Davi, eu estou lembrando que Irmã Dalva fez 4 vídeos curtinhos, né? Assim, bem objetivos. Por sinal, eu ia dizer assim, não dá, manda mais uns vídeos desses aí que são curtos, né? E é uma mensagem interessante. Ela falava de moedas do... Ela até explicou o que era uma moeda, né? E eu acho que você colocou lá esse verso aqui, Mateus 5, que a minha moeda é esse. São moedas assim, o que mexe com a gente. 29 e 30. Né? E realmente parece que são versos que torcem a gente, né? Porque essa de dizer que só em você... Todo pecado começa no pensamento. Depois ele se estende. Aí Davi também tem aquilo que chama-se de pecado acariciado, né? Aquela coisa que você... Eu vou deixar uma passagem de fazer unir na cabeça. Exatamente. Agora, gente, Jesus ele nunca... Pô, pensa que Jesus é paz e amor, Jesus é assim, gosta de alisar. Jesus é paz e amor. Mas tudo que Jesus dizia era radical demais. Era algo assim revolucionário demais para as pessoas. Ó, o capítulo 7, verso 1 e 2. E aí tudo que a gente está dizendo até agora, né? Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Jesus dá de Tudo que cacete. você aponta erro nos outros é aquela velha história. Quando você aponta um dedo, 3 estão apontados para você. Então, à medida que você julga nos outros, você também vai ser avaliado. Certo? Esse texto todo aqui que eu Muito bem. A irmã disse que algo importante para saber que Deus é justo, né? Sim, é justiça. São essas quando desse não julguei para ser julgado. Então, quando a gente faz isso, a gente está querendo tomar o lugar de Deus. Porque o juiz nós sabemos que é Deus. E a gente sabendo o ser e ser igual a Deus, né? O resultado dele. Então, a gente quando faz isso, a gente não se assemelhando, não a Deus, não se assemelhando a Satanás que é o acusador. Satanás é chamado grande acusador. A função de Satanás é acusar nós. Realmente a gente deixa ser juiz, mas a gente está sendo fazendo o papel de advogado do diabo. Aí volta esse ponto aí. Aí volta fundamental. Está entendendo? Esse ponto aí volta fundamental. O achismo. De querer ser bom em tudo, querer dizer que é bom nisso, naquilo outro. Pois é. O próprio Jesus disse, só tem um que é bom, que é Deus. O próprio Jesus, pensou a humildade de Jesus. Bom só tem um que é Deus. Lembra? Pois é. Pois é. O que eu vou dizer? O Senhor
O importante é a vontade. Isso, né? É importante parecer que eu sou santo, não ser santo. Um trapo de imundícia como sou eu. Para a humanidade não vai ver, o pecado pior é aquele que Deus Gente, é aquele que julga o próximo e Deus está vendo aquele que está lá escondido, embaixo do tapete. é por isso que o milênio vai ser importante. O período milênio vai ser importante porque nós vamos ter a oportunidade de rever isso aí. Quando nós estivermos lá no céu, vai ter muitas dúvidas com a nossa cabeça. Por que o fulano de tal não subiu? Por que ele não foi salvo? E por que o fulano de tal passava e não ia foi? Então a gente vai poder analisar isso aí. Fulano de tal não veio porque ele dizia que era santo. Deus vai descortinar os registros das pessoas para que a gente possa ter certeza de que ele foi justo, como você falou. Aí na trilha que é o investigativo? O investigativo é o que está rolando agora. Aí o do milênio é o provativo. Vamos lá, na sequência, os três. Às vezes o primeiro. O investigativo começou em 1854, vai até perto da volta de Jesus. O comprovativo é durante o milênio. E o executivo é no final do milênio, que vai ser para. Que é o juiz. Gente, Não, ainda falta 8 minutos. Não, é aqui a contagem. mas não pode ficar muito tempo, senão. Vai, ninguém está aperreado não, hoje está frio. Não se aperrei não. Agora que eu sou variou. Não isso agora. Não. A lei de Deus. Já estão vindo já? A lei de Vamos ficar de pé, porque tinha uma parte tão boa, mas era a lei, mas é assim mesmo. Toda vida assim não batista. Toda a vida. Mas, gente, a questão é essa mesmo. A escola sabatina não é para ser só como se fosse uma pregação, eu falando e vocês calados. A escola sabatina é para ser assim, interativa. Todo mundo comentando, cada um dizendo a sua opinião, sem ter vergonha de falar, e falando que a gente aprende. Tem várias formas da gente aprender as coisas. Pode aprender lendo, pode aprender ouvindo, mas a gente aprende melhor falando. Dialogando é melhor. Dá até continuar. Mamãe está vindo ali com o da primeira série. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor revela dentro de nós a nossa realidade, a nossa situação. Se o Senhor fizesse vista grossa para os nossos pecados, nós não melhoraríamos, nós não seríamos santificados. O Senhor revela para nós o nosso erro, o Senhor quer que nós nos endireitemos. Verdade. Então, Senhor, nos ajuda a obedecer a Tua lei. Sim, Deus. A Tua lei não tem o poder de nos salvar. A Tua lei revela o nosso erro para que a gente procure o Senhor para sermos salvos. Ela é um espelho mostrando o sujo para que no Teu sangue nós possamos ser limpos e purificados. Amém. Por favor, Senhor, nos dá força para obedecer a Tua lei, para guardar os mandamentos, para lutar contra a tentação e para nós sermos justificados e santificados todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Eu começo na hora